Você já acordou no meio da noite com o coração disparado, sentindo aquela angústia inexplicável? Ou já ficou paralisado por um medo tão forte que te impediu de seguir em frente? Ansiedade e medo são sentimentos que podem dominar nossa mente e destruir nossa paz. Mas, e se eu te disser que a Bíblia oferece respostas poderosas para esses inimigos invisíveis? Neste vídeo, vamos explorar ensinamentos transformadores que podem te ajudar a vencer esses desafios do coração e encontrar uma paz que vai além do entendimento humano. Está pronto para descobrir como? Seja muito bem-vindo ao Divina Jornada! Se você já sentiu esses sentimentos, saiba que você não está sozinho. A ansiedade e o medo são companheiros indesejados que, em muitos momentos, tentam tomar o controle das nossas vidas. Mas a boa notícia é que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como vencer esses inimigos. Vamos explorar o que as Escrituras nos revelam sobre como lidar com essas emoções e encontrar a verdadeira paz em Deus. Fique conosco até o final e descubra como a fé pode transformar a maneira como você encara os desafios da vida. Antes de falarmos sobre como vencer a ansiedade e o medo, é importante entendermos o que essas emoções realmente significam. A ansiedade pode ser definida como uma preocupação excessiva com o futuro, muitas vezes associada ao medo do desconhecido. É aquela sensação de que algo pode dar errado, mesmo quando não temos certeza de que realmente vai acontecer. O medo, por sua vez, é uma emoção imediata e instintiva diante de um perigo real ou imaginado. Ambas são reações naturais, mas, quando não controladas, podem nos paralisar e impedir de viver a plenitude que Deus planejou para as nossas vidas. Na Bíblia, vemos várias figuras que experimentaram a ansiedade e o medo. Davi, por exemplo, muitas vezes expressou seu temor e aflição nos Salmos. No Salmo 56, ele escreve: "Quando estou com medo, eu confio em ti." Este simples versículo já nos revela uma chave importante. O medo pode ser enfrentado com confiança em Deus. Mas, além de confiar em Deus, o que mais a Bíblia nos ensina sobre lidar com essas emoções? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá uma das instruções mais claras sobre como lidar com a ansiedade. Ele escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Aqui, Paulo nos ensina que, em vez de nos deixar consumir pela ansiedade, devemos levar nossas preocupações até Deus em oração. Isso parece simples, mas muitas vezes tentamos resolver nossos problemas por conta própria antes de pedir a ajuda divina. Paulo também nos lembra de praticar a gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Quando somos gratos, nosso foco muda do problema para as bênçãos que já recebemos, o que nos ajuda a ver a situação com mais clareza e esperança. Outro ponto importante é que a paz de Deus, mencionada por Paulo, não é uma paz comum. É uma paz que vai além da compreensão humana. Muitas vezes, em situações de grande ansiedade, buscamos uma solução lógica ou imediata para resolver o que nos aflige. Mas a paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela é um presente que nos sustenta mesmo quando o caos está ao nosso redor. Jesus também nos dá um exemplo poderoso sobre a ansiedade no Sermão do Monte. Em Mateus, ele nos lembra que a vida é mais do que as preocupações diárias, como o que vamos comer ou vestir. Ele nos chama a confiar que Deus, que cuida até das aves do céu e dos lírios do campo, também cuidará de nós. No versículo 34, Jesus diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Este é um ensinamento muito prático. Muitas vezes, a ansiedade nos consome porque estamos preocupados com o futuro. Nos estressamos demais com as suposições, nos perguntando se algo vai dar errado, se não vamos conseguir ou se vamos falhar. Mas Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus já está no controle do futuro.
Se alguém entende o que é enfrentar a ansiedade, esse alguém é Jesus. Pouco antes de ser preso e crucificado, ele foi ao jardim do Getsemane para orar. Sabendo o que estava prestes a acontecer, Jesus experimentou uma profunda angústia. Em Lucas, lemos que sua angústia era tão grande que o seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Ele pediu ao Pai, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas, no final, Jesus entregou tudo nas mãos do Pai, dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse momento nos ensina muito sobre como lidar com a ansiedade. Jesus, em sua humanidade, sentiu medo e angústia. Ele não ignorou essas emoções, mas as trouxe diante do Pai em oração. Além disso, ele demonstrou uma entrega completa à vontade de Deus, confiando que o plano divino era o melhor, mesmo que envolvesse sofrimento. Muitas vezes, queremos evitar o sofrimento a todo custo, e isso pode aumentar nossa ansiedade. Mas a história de Jesus no Getsemane nos mostra que a verdadeira paz vem quando entregamos nossas preocupações a Deus, confiando que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias. Assim como a ansiedade, o medo é uma emoção real e presente na vida de todos nós. O medo pode surgir diante de situações de perigo, incerteza ou perda. Mas a Bíblia nos ensina que, em vez de sermos dominados pelo medo, podemos confiar no poder e na proteção de Deus. No Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte representa os momentos mais sombrios e assustadores da vida. No entanto, Davi nos lembra que, mesmo nesses momentos, não precisamos temer, porque Deus está conosco. A presença de Deus é o nosso maior consolo e segurança. Outra passagem muito citada está em Isaías 41, onde Deus diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este é um versículo que traz conforto para muitas pessoas. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossos momentos de medo. Deus nos fortalece e nos sustenta com suas mãos poderosas. Outro exemplo bíblico de superação do medo é a história de Josué. Após a morte de Moisés, Deus encarregou Josué de liderar o povo de Israel para a terra prometida. Imagine a responsabilidade e o medo que ele deve ter sentido. Mas Deus encorajou Josué com as palavras: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Este versículo é uma poderosa lembrança de que Deus nos chama a sermos fortes e corajosos, não por causa de nossa própria força, mas porque Ele está ao nosso lado. Quando sabemos que Deus está conosco, o medo perde o poder de nos paralisar. Outro ensinamento crucial que a Bíblia nos dá é o poder da oração para lidar com a ansiedade e o medo. A oração é a maneira pela qual nos conectamos com Deus e entregamos a Ele nossas preocupações. Em 1 Pedro 5,7, lemos: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse versículo nos chama a confiar em Deus de uma maneira prática, literalmente lançar sobre Ele tudo o que nos preocupa. Além da oração, a palavra de Deus é uma fonte poderosa de encorajamento e força. Memorizar e meditar em versículos que falam sobre a paz de Deus pode transformar nossa perspectiva em meio ao caos. O Salmo 34, por exemplo, diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando buscamos a Deus em oração, Ele promete nos ouvir e nos livrar dos medos que nos afligem. A ansiedade e o medo são sentimentos que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Mas a Bíblia nos ensina que não precisamos ser escravos dessas emoções. Através da oração, da confiança em Deus e da meditação em Sua palavra, podemos vencer esses inimigos do coração. Lembre-se de que você nunca está sozinho, Deus está sempre com você, pronto para oferecer sua paz que excede todo entendimento. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero que as reflexões de hoje tenham tocado seu coração. Lembre-se, a ansiedade e o medo podem ser gigantes,
mas nosso Deus é infinitamente maior. Se você aplicar esses princípios em sua vida, vai perceber que a paz que Deus oferece é real e transformadora. Agora, quero agradecer por ter acompanhado até aqui e dizer que essa jornada espiritual está apenas começando. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo em temas que podem mudar sua vida e fortalecer sua fé. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos conte nos comentários a sua experiência. Mal posso esperar para ler sua opinião e continuar essa conversa. Que Deus te abençoe grandemente, e até a próxima jornada.